Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós estaremos iniciando o estudo no capítulo 3 e neste capítulo nós estaremos estudando sobre a circulação sanguínea, o sistema circulatório e o sistema imune do nosso corpo, tá? Esse conteúdo está na página 258 à página 254. Então vamos lá. Então nós sabemos, que o sistema do corpo humano, eles atuam de maneira integrada. Enquanto o sistema digestório, ele é responsável pela digestão dos alimentos e o sistema respiratório é responsável pelas trocas gasosas, os nutrientes resultantes da digestão e os gases provenientes da respiração serão transportados pelo corpo humano por meio da circulação do sangue, que é realizado pelo sistema cardiovascular. Gente, o sistema cardiovascular, ele é responsável pela distribuição, transporte das substâncias no corpo humano. Esse sistema é composto pelo coração, pelo sangue e pelos vasos sanguíneos. Então, repetindo, o sistema cardiovascular, ele é responsável por transportar nutrientes da digestão, que foram digeridos no nosso sistema digestório, gases do sistema respiratório, tanto o oxigênio, quanto levar o gás carbônico para os alvéolos, para ser eliminado no ambiente, tá? E os resíduos da atividade celular. Então, nossa célula tem o metabolismo dela. Nesse metabolismo, ela vai gerar alguns resíduos que são tóxicos para a célula e que precisa ser eliminado do nosso corpo. Que serão eliminados através dos rins, o processo do sistema renal. Nós estudaremos posteriormente. Então, o sistema cardiovascular do corpo humano, ele vai ser composto por coração, que é o órgão principal, que vai fazer o bombeamento do sangue. É um órgão muscular, que tem uma musculatura muito desenvolvida, para impulsionar o sangue através dos vasos sanguíneos. Nós temos o sangue, que vai ser o líquido no qual os nutrientes, os gases, serão distribuídos por todo o corpo. E os vasos sanguíneos são os dutos por onde esse sangue vai percorrer, levando oxigênio e nutrientes a todas as células do nosso corpo. Em relação ao sangue, ele é um líquido de aspecto viscoso, de cor vermelha. O seu volume ele vai variar cerca de 4 a 5 litros em mulheres adultas e 5 a 6 litros em homem adulto, tá? O sangue vai ser formado por uma porção líquida chamada de plasma, tá? Corresponde a 60%, e uma porção composta por células variadas e fragmentos de células, que é essa outra porção aqui. Nós temos glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Para a gente chegar, nessa configuração que nós temos aqui, essa divisão do sangue, tá? Parte com plasma e parte com células, com glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, é realizado em laboratório um processo que chama de centrifugação, que eu vou estar explicando para vocês no próximo slide, tá bom? Então, no sangue no geral, nós temos o plasma, que é um líquido de cor amarelada, formado principalmente por água, além de proteínas, enzimas, hormônios, gases e produtos do metabolismo celular, que eu falei para vocês que o sangue ele vai transportar resíduos do metabolismo celular, para ser filtrado dos rins, tá? E também nós temos as plaquetas aqui, tá? Que são fragmentos de células que vão promover a coagulação sanguínea a fim de diminuir a perda de sangue em ferimentos. As plaquetas fazem com que o sangue que extravase pelo corte se torne mais viscoso, evitando a saída de mais sangue e criando uma barreira contra a entrada de micro-organismos. Temos também, os leucócitos, tá? Que são células de defesa, conhecidos também como glóbulos brancos, participam da defesa do corpo humano. Essas células são responsáveis pela eliminação de agentes estranhos do corpo humano, tá? E também temos as hemácias, que são itens importantíssimos da composição do sangue. As hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos, são células que não possuem núcleo. Elas apresentam pigmento vermelho chamado de hemoglobina, que é responsável pela coloração vermelha dela, e
que é uma característica do sangue. A hemoglobina também, das hemácias, ela vai fazer o transporte do oxigênio. O oxigênio vai se ligar a essa proteína, a hemoglobina, e vai ser transportado nessa proteína para as demais células. Então, repetindo novamente, por mais que a olho nu, né, sem processos laboratoriais, nós podemos observar que o sangue parece uma estrutura homogênea, um líquido homogêneo. Ele tem diversos elementos presentes nele, e cada elemento desse vai fazer uma determinada função, como nós temos o plasma, né, que vai carregar substâncias do resíduo celular, nós temos glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que vão transportar o oxigênio, nós temos glóbulos brancos, que vão participar do sistema de defesa do nosso corpo. Então, o sangue tem todos esses componentes presentes. Falando então sobre a centrifugação, eu comentei com vocês que é um processo realizado no laboratório, né, para separar os elementos constituintes do sangue. Gente, nesse processo de centrifugação, as amostras de sangue são colocadas em tubos. Nesses tubos, eles vão para dentro de uma máquina que vai ficar girando. Esse movimento de rotação dessa máquina vai fazer o seguinte: vai separar os elementos mais pesados dos elementos mais leves. Então, os elementos mais pesados eles vão se depositar no fundo, que são as células, né? As hemácias, que é a principal parte constituinte do sangue. E, em segundo plano, vai ficar outras demais células, como os glóbulos brancos, são células da defesa, que são células um pouco menores que as hemácias. E por cima vai ficar somente a parte líquida do sangue, que é o plasma. Então, depois desse processo de centrifugação, vai ocorrer essa separação aqui. Nós temos aqui, então, um antes, o sangue, e o depois. O sangue também ele vai atuar, né, na proteção do organismo contra perdas sanguíneas. Por exemplo, quando ocorre um rompimento da parede de um vaso sanguíneo por causa de uma lesão, o corpo ativa mecanismos que vão interromper o sangramento. Esse mecanismo é chamado de coagulação sanguínea. Então, nós temos aqui na imagem, tá, um vaso sanguíneo normal. Ocorreu um rompimento desse vaso, seja por um corte, um ferimento, um acidente. O que vai acontecer? O extravasamento do sangue. Tá vendo? O sangue está saindo para fora do vaso sanguíneo. Nesse momento, gente, algumas plaquetas, que são esses elementos aqui menores, eles vão se migrar para o local da ferida, o local que está aberto, e vão formar um tampão plaqueático, que bloqueia a saída do sangue e estanca pequenos sangramentos. Então, as plaquetas vão se migrar para essa região aqui, impedindo que o sangue extravase para o meio externo. A partir desse momento, em situações nas quais a lesão do vaso sanguíneo é grande e o tampão pancreático não consegue acessar a saída do sangue, as plaquetas elas vão liberar uma substância que vai iniciar a formação de um tipo de rede, o coágulo sanguíneo, que vai reter as células do sangue, impedindo sua saída. Então, se as plaquetas não forem suficientes para conter esse sangramento, elas vão liberar substâncias, né, sinalização celular, que vai formar uma rede que vai interromper esse sangramento. E nessa rede aqui vai formar um coágulo sanguíneo. O sangue vai ficar durinho aqui nessa região que estava ocorrendo o sangramento. Então, esse coágulo é uma função de proteger o nosso corpo contra as perdas sanguíneas. Por exemplo, quando você causa alguma lesão, você faz um corte no dedo, você observa que vai começar a sangrar. Após um tempo, né, esse sangue vai começar a ficar durinho no local onde está essa ferida, ou seja, formou-se um coágulo, ou seja, está impedindo que o seu sangue, que o seu corpo perca todo o sangue através daquele corte. Então, é um mecanismo do nosso corpo contra as perdas sanguíneas. É claro que quando ocorre o rompimento de uma artéria, o corpo não tem tempo necessário para conseguir conter esse sangramento muito rápido. A gente acaba vindo à morte, tá? Por causa desse sangramento que está ocorrendo de uma forma muito rápida, além do que o corpo consegue trabalhar para repor as barreiras de contenção. Em relação ao exame de sangue, o hemograma, quando o médico pede, quero um hemograma completo. Esse exame, gente, ele vai definir as quantidades dos elementos que estão presentes no sangue. Por exemplo, nós temos a hemoglobina, que é
um pigmento que vai carregar o oxigênio. As hemácias, que são células que transportam o oxigênio. Então, por exemplo, nas hemácias, o valor obtido desse paciente aqui foi de 6,12. Nós temos aqui no lado, aqui nessa tabelinha aqui, valores de referência. Os valores de referência são parâmetros, né, padrões, em que as pessoas devem ter valores obtidos dentro desses parâmetros. Então, a pessoa deve ter entre 4,5 a 6,0 milhões de hemácias por metros cúbicos. Se o valor está dentro desse parâmetro aqui, tá? Entre 4,5 a 600, significa que está tudo normal. Se exceder esse valor ou estiver inferior a esse valor, alguma coisa de errada tem. Então, quando vocês olharem o exame de sangue, vocês comparem o valor obtido com os valores de referência. Se os valores obtidos estiverem fora da margem dos valores de referência, alguma coisa errada tem, alguma alteração tem, né? Que o médico vai solicitar à pessoa que seja repetindo ou adotando medidas, né? Isso vai depender do diagnóstico, do elemento também que está, por exemplo, se o colesterol está acima do normal, o médico vai receitar uma dieta com menos gordura. Então, se dependendo da quantidade do elemento que foi encontrado no sangue que está acima dos parâmetros de referência, o médico vai dar um diagnóstico para o paciente procurar algum meio de retornar com esses valores obtidos, né, o valor que está atual no sangue dele, para dentro dos valores de referência. Por exemplo, então aqui o hematócrito está 44,8, valor de referência de 38 a 50, então está dentro do normal. E assim por diante. O sangue percorre todo o corpo humano no interior de vasos sanguíneos. Esses vasos se ramificam e formam um tipo de rede no organismo responsável por distribuir todo o sangue para os tecidos. Então nós temos aqui nessa imagem, né, uma ilustração dessa rede sanguínea distribuindo o sangue por toda parte do corpo humano. Então, gente, dependendo da função e do diâmetro, os vasos sanguíneos podem ser classificados em artérias, veias e capilares. Por exemplo, as artérias elas vão levar o sangue do coração, rico em oxigênio, para os tecidos. Então, as artérias são essas aqui em vermelho, que vai levar o sangue do coração para todo o tecido. Sangue este que está rico em oxigênio. As veias elas vão fazer o transporte inverso das artérias. Elas vão transportar o sangue pobre em oxigênio dos tecidos para o coração. Então, aquele sangue que já passou pelas células, já deixou os nutrientes, já liberou o gás carbônico e liberou o gás oxigênio, recebeu o gás carbônico e também recebeu todas as excretas da célula, toda aquela substância que a célula não vai utilizar mais, ele vai retornar para o coração, tá? E do coração vai ser bombeado para os pulmões, para que esse sangue seja enriquecido novamente com gás oxigênio. Lembrando também, gente, que as veias elas fazem uma circulação nos rins que vai fazer a filtração desse sangue que coletou todos esses resíduos que as células liberaram, tá? Os capilares são vasos microscópicos distribuídos em todo o corpo, onde ocorrem as trocas gasosas e nutrientes entre o sangue e as células do tecido. Então, os capilares são como se fosse, são micro vasos sanguíneos que vai ser o local, gente, vai ser o local exato onde vai ocorrer essas trocas gasosas e troca de substâncias. Então, é como se fosse a extremidade das artérias. Chegou na parte final das artérias, é ali que vai ocorrer essas trocas. O sangue vai liberar o oxigênio para a célula e vai coletar o oxigênio e nutrientes e vai coletar ali da célula do meio ali o que? Os resíduos que a célula não vai utilizar e o gás carbônico que foi liberado pela célula. Então vai ser coletado novamente, encaminhado para vasos um pouco maiores até formar as veias, né, que vai levar esse sangue rico em gás carbônico e outras substâncias que não vai ser utilizado pelas células até o coração, para o coração bombear esse sangue para os pulmões, para ser enriquecido novamente com gás oxigênio. Lembrando que esse sangue também passa nos rins, né? Então, outro processo que a gente vai ver posteriormente, passa nos rins para serem filtrados todos esses elementos que não vai ser utilizado pelo nosso corpo, tá bom? Nessa imagem aqui, vocês podem observar a fotografia
Eu acho que essa aqui é real, as outras eu acho que é ilustração, essa aqui é real também. Mas enfim, a gente pode observar aí a presença de todos os vasos sanguíneos existentes no nosso corpo. Vocês podem observar que é muito bem vascularizado, ou seja, toda célula do nosso organismo tem que ser irrigada com sangue. Se não tiver irrigação com sangue, é uma célula morta, tá? O tecido não fica vivo. Então, para ter um tecido vivo no nosso corpo, ele tem que ser totalmente vascularizado com a circulação sanguínea, tá? Tanto para levar os nutrientes, o gás de oxigênio, quanto para recolher os resíduos dessa célula. Nós observamos que o sangue ele percorre todo o nosso corpo através da atividade do coração, ou seja, o coração bombeia o sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o nosso corpo. Mas e o sangue que volta para o coração? Ele é movido à base de quê? Gente, esse sangue vai ser movido à base de algumas musculaturas que existem ao redor das veias. Essa musculatura vai contrair e impulsionar esse sangue através das veias. Nas veias existem algumas válvulas que vai impedir que o sangue retorne para a parte inferior das veias, tá bom? Por exemplo, na perna. Então o sangue venoso que corre nas veias, ele sobe da perna até o coração. O que acontece? Existem alguns músculos que vai contrair essa veia e impulsionar esse sangue para cima. Ele vai passar por essa válvula aqui e subiu. Após ele ter passado nessa válvula aqui, essa válvula vai fechar, impedindo que esse sangue retorne para baixo de novo. E assim sucessivamente, até esse sangue ser impulsionado para chegar no coração. Então, nas artérias nós temos o impulso do coração bombeando esse sangue por todo o nosso corpo. E no caso das veias, nós temos a ação da musculatura ao redor da veia e a presença também de válvulas que vai auxiliar o caminho desse sangue até o coração novamente. Chegamos então, finalmente, ao coração, que é um órgão muscular responsável por bombear o sangue pelos vasos sanguíneos, distribuindo os nutrientes e o gás oxigênio necessários aos tecidos do corpo humano. Esse órgão está situado entre os dois pulmões e, em geral, a sua maior parte se encontra no lado esquerdo do nosso corpo. Dentro do coração, nós vamos ter 4 cavidades, né? 2 câmaras superiores, o átrio direito aqui, e o esquerdo, ventrículos direito e ventrículo esquerdo. Apesar da existência dessas câmaras, o sangue rico em gás oxigênio ele não se mistura com o sangue pobre em gás oxigênio. Por isso, os dois átrios não se comunicam entre si e os ventrículos também não. Além disso, o coração apresenta válvulas aritoventriculares entre o átrio e o ventrículo de cada lado do coração, que impede a mistura do sangue. Então, gente, nós sabemos que nosso coração vai receber o sangue vindo das veias, que é um sangue pobre em gás oxigênio, e ele vai receber também o sangue que é rico em gás oxigênio. Então, esses dois tipos de sangue, tanto pobre em gás oxigênio quanto rico em oxigênio, eles não se misturam dentro do coração, eles ficam separados. Então, vamos observar aqui. Acompanhe aqui o apontamento do laser. Então, dentro do nosso coração vai acontecer a seguinte coisa. A seguinte coisa é engraçada. Então, gente, vai acontecer da seguinte forma. Nós temos aqui uma veia, né, que vai receber o sangue que vem de todo o corpo, que é aquele sangue pobre em gás oxigênio. Então, esse sangue vai chegar nessa câmara aqui, ó, no átrio direito, tá? Do átrio direito, ele vai descer por essa válvula e chegar no ventrículo direito, que é essa câmara aqui. Então o sangue vai descer, vai chegar aqui através das veias, passar pelo átrio direito e chegar aqui ao ventrículo direito, tá? No ventrículo direito, ele vai ser impulsionado a seguir esse caminho aqui. Esse caminho aqui, gente, vai levar o sangue até os pulmões. O que vai acontecer nos pulmões? Esse sangue vai ser oxigenado. Ele vai receber o gás oxigênio. Ele vai retornar novamente para o coração. Então o sangue sai do coração, o sangue pobre em gás oxigênio, o coração vai bombear esse sangue para os pulmões. Nos pulmões vai ocorrer as trocas gasosas, então esse sangue vai ser oxigenado e retornar pelo coração por esse caminho aqui, ó, pelo átrio esquerdo. Então o sangue oxigenado vai chegar aqui no átrio esquerdo, vai passar por essa válvula e chegar
no ventrículo esquerdo. Então aqui no ventrículo esquerdo vai ser uma cavidade que vai receber esse sangue oxigenado. Observe que essa parte aqui, o miocárdio, é muito mais espessa do que essa daqui. Por quê? Porque aqui no miocárdio, nesse tecido aqui muscular, que vai ocorrer a maior contração do coração. Porque a partir desse momento aqui o coração vai se contrair, vai expulsar esse sangue que está aqui dentro por essa artéria aqui, ó, a vermelhinha aqui. Então essa artéria é que vai levar todo o sangue para o nosso organismo. Então o coração contraiu, que é essa parte mais musculosa aqui, com maior força, e vai impulsionar o sangue através dessa artéria, e essa artéria vai levar o sangue por todo o nosso corpo. Então a gente finaliza a nossa aula aqui. Vou fazer só uma recapitulação do que a gente abordou nessa aula. Nós observamos que uma das principais funções do sangue é atuar no transporte e distribuição de componentes pelo organismo. Esse transporte inclui células de defesa do organismo, os gases oxigênio e carbônico entre os pulmões e os tecidos, e os nutrientes do sistema digestório aos tecidos, e os resíduos provenientes das células até os órgãos responsáveis por sua eliminação. Nesse caso são os rins. O sangue vai transportar também os hormônios por todo o nosso corpo humano. Os hormônios nós vamos ver em algumas aulas posteriores. Nós vimos também que o coração é um órgão muscular responsável por bombear o sangue pelos vasos sanguíneos, distribuindo os nutrientes, o gás e o oxigênio necessário aos tecidos do nosso corpo. Esse órgão está situado entre os dois pulmões e, em geral, sua maior parte encontra-se do lado esquerdo do corpo. Então, o sangue também vai percorrer em alguns vasos sanguíneos, que podem ser as artérias, que vai levar todo esse sangue por todo o nosso corpo. As trocas vão ocorrer Repetindo, as trocas vão ocorrer nos capilares sanguíneos, que é o local onde vai ocorrer essa troca. O sangue vai liberar o oxigênio e os nutrientes e vai coletar aquilo que foi utilizado pela célula para ser eliminado do nosso corpo. No caso do oxigênio, ser eliminado. No caso do gás carbônico, ser eliminado através da expiração. E no caso de alguns resíduos, como algumas substâncias tóxicas que a nossa célula produziu durante o seu metabolismo, ser eliminado através dos rins, através da urina. Tá? Gente, então nessa aula é isso daí. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Podem me mandar mensagem. Não deixem dúvidas acumularem. E vamos interagir, gente. A interação faz parte do aprendizado. Tá bom? Abraço.